Olá, meu nome é Nilo Nogueira, eu sou do Grupo Espírita Redenção. No nosso programa de hoje, no Momento Redenção, nós vamos abordar o tema Amar ao Próximo. Esse tema está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, com o título Amar ao Próximo como a si mesmo. Bem, hoje, para o nosso estudo, eu estou dando ênfase a essa primeira parte, do amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos nos ater ao amar ao próximo. Como assim? Será que é possível a gente entender, aprofundar o nosso entendimento sobre o que é amar ao próximo? O que significa isso? O nosso estudo de hoje tem essa proposta. Vamos tentar aprofundar ou dilatar o nosso entendimento, vamos ver se a gente consegue ter um alcance maior dessa proposta que Jesus nos trouxe, amar ao próximo. O que isso pode significar para nós? Que entendimento nós fazemos disso? O que significa na prática? Me parece que isso é importante. Quando os doutores da lei se aproximaram de Jesus e perguntaram a ele qual o mandamento mais importante, ele deu 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, esses 2 mandamentos formam como que um mandamento geral maior e que concentra, sintetiza toda a moral do Cristo. Tudo que Jesus ensinou tem como fundamento, tem como princípio o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Então, hoje, nós vamos nos ater a essa parte, amar o próximo. O que para nós isso pode significar? Além do que a gente já entende, vamos ver se a gente consegue estender um pouco mais. Vamos aproveitar a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, e fazer um estudo sobre isso. Bom, se nós formos avaliar todos os ensinamentos de Jesus apontam para uma convivência pacífica, Todos os ensinamentos dele são como dicas de bem viver. Se nós considerarmos, que ele apontou como o mandamento principal amar o próximo, é sinal que isso é central nos seus ensinamentos. Isso tem uma importância especial em tudo aquilo que ele veio nos dizer, tudo aquilo que ele veio trazer para nós. Então, quando a gente estuda as lições de Jesus, ele aproveita as situações do dia a dia, corriqueiras da vida comum das pessoas daquela época, para dar lições. Só que as lições não são ligadas às soluções imediatas daqueles problemas. Ele utiliza aquele cenário para passar um conceito mais profundo, passar um princípio de relacionamento, um princípio que deve reger as relações humanas, visando a convivência pacífica. Ele mostra um caminho para uma possível convivência pacífica. Lá ele já falava, com a convivência pacífica, ele já estava plantando, semeando a ideia da paz universal, da paz entre os homens. Podemos entender assim, certo? Bom, e isso parece ser central nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho de um modo geral. Parece que como pano de fundo, como ideia principal, é o amor ao próximo, é a convivência pacífica, é a paz universal. Parece que esse é o caminho que ele vem apontar para nós, como sendo o que nos cabe fazer por agora. Bom, então, me parece que é importante para essa reflexão nós começarmos a entender, então, melhor o sentido das palavras, Quando se fala amar o próximo, o amar aí quer dizer o quê? Será que eu tenho que gostar do próximo? Eu tenho que sentir pelo próximo, por qualquer próximo, da mesma forma que eu me sinto com o meu irmão, meu filho, meus amigos? Será que é isso que ele quer dizer? Bom, para a gente entender isso,
nós vamos aproveitar no Evangelho a parte que diz assim, aquele capítulo 12, que fala amar os inimigos, né? Aqui ele explica o que ele espera, o que ele quer dizer com amar os inimigos. Vamos lá. Vou dar uma lida, se vocês me permitem. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, vamos recomeçar. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos vossos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. E agora vem a parte realmente que eu quero destacar aqui nesse nosso estudo. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não entendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam dos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo, a que se tem como um amigo. Bom, e aqui ele vai desenvolvendo esse conceito, né? E vem nos explicar mais adiante o que realmente se espera por amar o inimigo. Em síntese, podemos dizer que eles apontam para a seguinte situação: amar o inimigo não é gostar dele. Amar o inimigo é entender que ele é filho de Deus e que ele tem os mesmos direitos que nós temos diante de Deus. Então, é lidar com ele sem espírito de vingança, sem espírito de revolta, sem ódio no coração. É poder lidar com as situações que ele vier a criar, e com ele também, apenas com o princípio do respeito, que se deve a toda e qualquer pessoa. Entende? Então, assim, bom, nesse sentido, vamos então trazer para o nosso estudo, né, com essa ideia, né, com esse esclarecimento que o Evangelho nos dá, essa colocação, ele situa a questão da palavra amar, né? Ele traz a ideia de que há um sentido por trás disso. E, analogamente, e se trouxermos também essa questão para o amar ao próximo, será que podemos tentar compreender o que esse amar quer dizer, no amar o próximo, né? Porque os termos parece que nesse sentido, parece que podem atrapalhar, né? Porque se a gente pensa que amar é gostar, a gente quando lê amar o próximo, eu pelo menos me sinto assim muito atrasado, né? Me sinto muito fora, porque realmente é difícil você amar certas pessoas, você gostar de certas pessoas, né? Então precisamos compreender melhor o sentido disso, para quê? Para que possamos estar mais antenados ou mais alinhados com o propósito de Jesus, com o que ele quis nos dizer com isso, né? Então, a nossa reflexão tem muito a ver com isso hoje. A gente tentar ampliar esse entendimento, esse amar o próximo, esse amar aí, o que será que isso quer dizer, né? Vamos tentar evoluir nesse sentido, né? Bom, desculpa, eu estou seguindo o roteiro, porque esse tema, como vocês podem ver, é delicado e é complexo, porque ele traz muitas questões, né? Vamos analisar aqui os dois mandamentos que Jesus colocou como sendo os principais. Quando ele diz amar a Deus, eu vou sintetizar, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. O segundo, amar ao próximo como a si mesmo. A princípio, a gente já conhece, a gente já sabe, né, essas palavras, amar a Deus e amar o próximo. Mas será que podemos ainda encontrar aqui um sentido mais profundo, um sentido além das palavras, de uma orientação de amar a Deus e amar ao próximo, né? Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, podemos entender isso? Será que podemos entender como Jesus colocando que Deus Pai era soberano sobre tudo?
antes de qualquer coisa tem Deus? Nós vivemos uma realidade criada por Deus, somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus, criados por Ele. Todo o universo foi criado por Ele, não existe nada em que não haja a atenção de Deus. Nós vivemos uma realidade criada por Deus, a princípio. Ele Pai é soberano, não é isso? Então, isso muda um pouco do simples amar a Deus. É uma questão de consciência do que somos diante da vida, e o que a vida é. E quando ele diz, e amar o próximo como a si mesmo, o fato dele colocar isso em seguida e junto, significa que o próximo também é filho de Deus, assim como nós. Amar como a si mesmo significa, assim como nós, o outro também tem importância para Deus. Todos somos importantes e não há ninguém melhor, não há ninguém mais querido, mais amado. Somos todos amados e devemos esse respeito, esse amor a todos. Então, é uma questão de consciência, de como se está vivendo, do que significa a vida, do sentido da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma questão de consciência. Uma consciência de viver, do viver em si, né? Então, a gente vê que isso pode ser maior, né, do que a gente, a princípio, pensa. Existe aí um conceito que nos coloca diante de uma ideia que torna isso tudo muito grande, né? Então, vamos lá. Quando a gente estuda, né, a doutrina, e nós vamos nos aprofundando em todos esses conceitos, principalmente aqui no Evangelho, que nós vamos depois ler algumas passagens, vai surgindo uma ideia, vai surgindo assim um quadro que a gente pensa, parece que existe um propósito em tudo o que vem acontecendo na história, né? Pelo menos por parte do plano espiritual. Parece que existe um planejamento na condução da humanidade. Isso é algo que dá para pensar, dá para se inferir a partir de certas questões que a gente lê, que eu vou ler mais adiante para a gente analisar. Parece que existe um planejamento na condução da humanidade. A gente pensa nos eventos, né, em como a humanidade vem evoluindo, os eventos que vêm acontecendo, vão se sucedendo, os conhecimentos, e as personalidades que surgiram, aqueles grandes vultos da história que trouxeram progresso, trouxeram mudanças importantes, trouxeram avanço para a humanidade. Então, a gente começa a pensar, será que existe um planejamento? Será que existe uma condução planejada para a humanidade? Né? Como assim? Vamos lá. Você imagina um empresário. Né? O empresário tem lá uma grande empresa. Uma grande empresa costuma fazer projeções, planos para 5 anos, 10 anos. Né? Faz-se estudos sobre mercado, sobre o seu nicho de atuação, né? Tem-se atenção às políticas de governo. Então, assim, existe todo um planejamento para que a empresa possa se estruturar e se direcionar nas suas atuações de modo a atingir as metas propostas. Ela tem uma previsão, ela tem metas, ela tem objetivos, né? Então, a empresa mais séria, ela está ligada nisso. Ela faz um acompanhamento de resultados, de processo, para ver se está tudo indo de acordo com o esperado. Isso uma empresa nossa, de espíritos imperfeitos como nós aqui na Terra, né? Então, eu pergunto, será que a empresa humanidade no planeta Terra, será que isso está largado, né, à sua própria sorte? Ou será que isso é um projeto, a evolução dessa humanidade aqui na Terra, desses seres, desses espíritos que somos, que estamos lotados aqui no planeta Terra? Será que existe um planejamento? Será que existe uma meta? Será que existe uma condução visando determinados objetivos? Isso é para se pensar. É dentro desse raciocínio que eu quero trazer esse estudo do amar o próximo, dentro dessa visão de processo, de condução, de evolução
acompanhada, conduzida e orientada, né, com determinados fins. Quando a gente pensa, quer dizer, a analogia que no Livro dos Espíritos se faz, os Espíritos fazem, a analogia a comparação que se faz do homem encarnado com a evolução espiritual é muito interessante, que dá para a gente fazer várias ilações a respeito disso, né? A criança nasce e vai crescendo, sendo acompanhada pelos pais, né? Nesse processo de aprendizado, crescimento, não tem as fases, né? Conforme as fases vão se sucedendo, os pais vão proporcionando situações, vão orientando, levam o filho para a creche, depois para a escola, os pais planejam que escola seria melhor para ele, observam se ele tem algum talento, se vai colocá-lo numa aula de algum instrumento musical ou de algum esporte específico, não é isso? Visando o quê? O desenvolvimento da criança, visando o preparo dele para a vida em sociedade, para que ele seja um bom cidadão, certo? Os pais fazem isso, né? Analogamente, a gente pergunta, será que também para nós, a nossa infância espiritual e na condução da nossa evolução, será que não existe alguém também? Alguém, no caso, né? Deus, também não tem assim um planejamento, uma previsão de coisas que vão acontecer em dados momentos, quando a gente pensa em Moisés, a chegada de Moisés, os 10 mandamentos, depois Jesus, com amar o próximo, depois a doutrina espírita, que vem desvendar esse mistério da vida, trazer para nós a compreensão da realidade, né? Mostrar do que se trata a vida, afinal, a reencarnação, que somos espíritos. Então, parece que vai havendo uma revelação, com a doutrina espírita, que é a terceira revelação, vai havendo um encadeamento, né, de coisas que vão nos conduzindo nesse aprendizado, né? Então, a gente pensa, cada etapa do crescimento da criança tem suas características, mas chega um momento em que é um momento de transição, em que a criança vai passando para uma outra fase, ela vai deixando de ser criança e vai se preparando para se tornar um adulto, é a fase da adolescência. Essa fase é difícil, porque a criança sai de um estado em que ela não tem responsabilidade e vai ingressando num mundo onde ela começa, aos poucos, a ir adquirindo responsabilidade, até se tornar adulto e assumir a responsabilidade da sua vida, certo? Então, imaginemos a situação. Isso ocorre por volta dos 17, 18, 19 anos, né, quando o jovem vai começar a faculdade, começa a sair mais de casa, começa a conviver mais tempo na rua com os amigos em outros lugares. Então, ele ganha o mundo, ele começa a ganhar o mundo, ele vai se distanciando mais do lar, né, vai tendo mais liberdade, ao mesmo tempo vai adquirindo mais responsabilidade. Chega um momento que o pai diz assim, meu filho, minha filha, está aqui a chave de casa. A partir de agora, você é responsável por você mesmo, né? Você vai estar na rua a maior parte do tempo. Então, ele está ganhando a liberdade ali, relativa, né? Claro, mas ele está com a maior liberdade. Ele já começa a responder pelos próprios atos. Mas o pai diz assim, mas cuidado com o que você vai fazer, porque agora você está por conta própria. Você vai estar na rua com seus amigos, com seus colegas. Cuidado com o que você vai escolher fazer. Pense bem, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você vai se associar, para depois você não se arrepender. Então, com a liberdade vem a responsabilidade. Os pais não vão estar mais agora ali atrás dele dizendo o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Quando é criança, não tem responsabilidade, tá? Está sob a tutela dos pais. Inclusive, legalmente, isso é assim. A criança não tem responsabilidade, quem tem são os pais. Quando ela cresce, ela ganha liberdade porque está assumindo a responsabilidade. Isso é um fato, esses dois termos andam de mãos dadas, liberdade e responsabilidade, né? Quanto mais liberdade eu tenho, maior é a minha responsabilidade. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais eu me responsabilizo pela minha vida, por mim, mais liberdade eu tenho, né? Então, se nós formos fazer essa analogia com a humanidade, com o momento evolutivo do planeta, nós já sabemos que está se aproximando uma transformação importante no planeta.
né? Está sendo avisado desde lá de trás. Nós vamos pegar aqui, nós vamos ver, constatar que há muito tempo isso vem sendo avisado, né? Isso já vem sendo preparado, melhor dizendo. E com a doutrina espírita, foi claramente dito: o planeta está mudando de situação, de estado evolutivo, né? Passando de expiação e provas para um planeta regenerado. Então, o que isso significa para nós? Me parece que isso é um momento importante. E quando a gente vai ver aqui que as coisas acontecem não por acaso. Jesus chegou no momento em que a humanidade estava pronta para começar a entender o conceito de amor ao próximo, de fraternidade. Porque até então o mundo era um lugar difícil, em que havia a dominação do homem pelo homem, do forte, era a lei do mais forte, né? O mais forte manda, o mais fraco obedece. E isso, essa lógica, gerava uma série de situações como está gerando até hoje. Abusos, escravidão, né? Exploração do homem pelo homem, submissão a um poder constituído, né? De uma forma injusta, às vezes desigual, quase sempre desigual, né? Basta nós olharmos a nossa sociedade hoje, como ela está estruturada. São muitas injustiças, ainda há exploração, ainda há privilégios na mão de poucas pessoas e a grande maioria passando necessidade, né? Então, quando a gente pensa nisso e pensa nessa mudança que se prepara, a gente fica pensando, né? É uma curiosidade nossa, como será lá? O que é preciso para a gente estar alinhado com essas mudanças? O que será preciso, né? Quando eu penso nisso, eu penso em Jesus e isso me parece assim aquele recado que ele veio dar exatamente para esse momento. Ele veio nos alertar para a necessidade de desenvolvermos o amor ao próximo, né? Então, cabe aqui agora a gente poder compreender melhor, dilatar um pouquinho mais o nosso entendimento sobre a palavra amor. Assim como para amar os inimigos, né? Nesse momento precisamos melhorar um pouquinho o entendimento da palavra amor, amar o próximo. Bom, a gente sabe que amar o inimigo não significa gostar do inimigo. E amar o próximo? Será que podemos levar por aí também, trazer esse entendimento para esse amar o próximo, para ajustar um pouquinho mais no nosso nível, né? Porque gostar de todo mundo, eu acho que é uma tarefa meio difícil. Para mim, seria muito difícil, né? Quando a gente pensa que tem que gostar de todo mundo. É meio difícil. Igualmente. Gostar de todos igualmente. É meio difícil isso, né? Então, vamos ver se é possível nós pensarmos numa palavra que se alinhe com tudo que Jesus vem falando de ensinamento, para todos os pontos que ele foi apontando. Vamos ver se existe um termo que poderia traduzir esse amar de uma forma que fique mais compreensível para nós. Se nós vamos experimentar o termo respeito. Se em vez de amar o próximo, nós colocássemos respeito ao próximo. Respeitar o próximo. Aí temos que saber o que é respeito. Respeito é gostar? Não. Respeito é obedecer? É obediência? Não. Respeito é ter que agradar? Não. O que pode ser respeito? E se nós colocarmos assim, respeito como sendo o simples fato de se respeitar, de reconhecer que o outro tem os mesmos direitos que nós. Então, consideraremos respeito como partir do pressuposto de que o outro tem os mesmos direitos que nós. Ele quer as mesmas coisas que nós. Nós queremos o que nós queremos, o outro também quer. Então, se nós começarmos a pensar em amar o próximo como respeitar o próximo como a si mesmo, e pensarmos que os ensinamentos de Jesus apontam para uma convivência pacífica e que está sendo apontado para o futuro a paz universal, a convivência pacífica no planeta, né? Esse amar o próximo começa, talvez, a ficar um pouco mais possível, um pouco mais compreensível. Vamos pegar como exemplo
né? Nós estamos falando de um futuro aqui na Terra, mas vamos pegar como exemplo alguns países aqui que mostram que já conseguiram algum avanço nessa organização social. Eles estão um pouco acima da média. Pegar países como a Suíça, a Áustria, a Dinamarca, e países assim que têm esse aspecto social mais desenvolvido, né? E vamos lá, você vê que ali existe um grande respeito ao bem comum. A noção de bem comum é muito importante, porque o amar ao próximo, respeito ao direito do próximo, aponta para a convivência pacífica. E a convivência pacífica é a base do bem comum. O que é o bem comum? É uma comunidade vivendo numa situação em que tudo é repartido igualmente, todos têm direito a tudo. É o bem comum. Todo bem que é produzido é acessível a todos os cidadãos. Ninguém fica de fora. Claro, né? Sempre haverá uma diferença, alguns com um pouco mais, por sua própria capacidade ou dedicação, conseguem amealhar mais recursos, outros um pouco menos, mas todos terão os recursos necessários, básicos, para uma vida digna. Bem comum é isso. São os bens sociais distribuídos entre todos, né? Aí você pensa, mas isso é uma utopia. Sim, hoje é uma utopia. Mas há 2000 anos vem sendo falado que é preciso a gente desenvolver o amor ao próximo, né? Então, precisamos começar a pensar nisso, né? O que isso quer dizer. Hoje, esse nosso estudo tem por objetivo trazer essa reflexão, né? Será que essa ideia de respeito ao próximo atende ao nosso entendimento sobre o que significa esse amor ao próximo, conviver com o próximo? Será que é preciso gostar de todo mundo, né? Quando a gente pensa assim, parece algo mais possível, parece mais fácil, né? Respeitar os direitos dos outros me parece algo muito plausível, muito viável, né? Muito compreensível, né? Gostaremos de alguns, nem tantos de outros, mas respeitamos os seus direitos, da mesma forma que ele deverá respeitar os nossos. Então, isso me parece uma vida possível, não é isso? Isso está sendo, talvez, quer dizer, isso está sendo pedido para o futuro. Então, vamos começar a desenvolver isso em nós, esse conceito, essa ideia, né? Vamos ler algumas passagens que tem aqui no Evangelho, que para a gente começar a ver assim, que isso não é uma viagem da nossa cabeça, né? Isso tem base no que está ensinado aqui, né? Desculpa, eu me perdi aqui, mas estou me encontrando aqui. Pronto. Vamos lá. No primeiro capítulo do Evangelho, né, não vim destruir a lei, lá no final tem assim, Instruções dos Espíritos. O subtítulo é A Nova Era. A Nova Era, né? Bom, diz assim, Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou, com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. Então, aqui você vê claramente uma missão, algo que foi planejado, que foi intencional. Então, a gente começa a olhar, a estudar essas coisas com esse olhar. A gente vê a condução, né? A condução do ensinamento para a humanidade, a condução, vamos dizer assim, o propósito educativo e pedagógico com a humanidade, né? Mais adiante no texto vem assim: a moral ensinada por Moisés, agora prestem atenção, por favor. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. Vou ler de novo. A moral ensinada por Moisés era apropriada. A moral ensinada por Moisés aqui são os 10 mandamentos, né? A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. Ou seja, aqueles povos estavam sendo chamados à regeneração, ou seja, já se estava agindo com vistas à mudança do planeta.
como se dissesse assim, precisam ser preparados para esse momento, já está na hora. Mais adiante. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã. Agora vem, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a Terra e fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Não são espíritos perfeitos, são espíritos superiores aos que hoje a habitam, aos que estão aqui hoje. Entende? É um grau, é um degrau, é passar de ano. A gente não tem que aprender o que está lá no final do curso, nós estamos aqui, temos que aprender o que está aqui. E mais adiante, outro parágrafo. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Ora, isso é ou não é um planejamento? Isso é ou não é uma condução programada, planejada, com intenção de alcançar certos objetivos? Né? São chegados os tempos, né? Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Liberdade, igualdade e fraternidade, o lema da Revolução Francesa. Porque parece que a humanidade, o progresso da humanidade se dá assim, né? A coisa vai evoluindo, um determinado conceito vai ficando mais claro, mais claro. Quando cai a ficha e se torna geral, todo mundo entende, aquilo fica muito claro, não tem mais como segurar. A mudança tem que vir. Então, quem está, vamos dizer assim, no controle da situação, tem que acompanhar essas mudanças. Aí o poder se reestrutura, a forma de poder muda. Você vê, por exemplo, né, na Revolução Francesa, era o absolutismo. Os reis mandavam e todo mundo tinha que obedecer. Com a Revolução Francesa, aqueles reis foram depostos, o povo tomou o poder e a relação de poder mudou. Entraram outros depois no comando e tal, mudou a cara, né, da relação entre as pessoas. O que aconteceu com isso? Você vê a Inglaterra hoje, ainda é monarquia, ainda tem rei, mas o povo vive bem. Não era o que acontecia na França. As pessoas estavam na miséria, passando fome. Então, chegou um momento que eles olharam para eles e falaram, não, chega, não dá mais para a gente ser explorado desse jeito. Esse modelo não serve mais, ninguém mais aceita isso. E houve a Revolução Francesa. Todos os outros reinos que quiseram depois permanecer existindo, tiveram que aliviar, afrouxar, mudar a relação de poder, proporcionar um pouco mais de condições de vida para o seu povo, porque senão iria pelo mesmo caminho. Porque essas ideias ficaram muito claras, todo mundo já estava entendendo que não era mais possível aquela relação com o poder. Entende? Fica claro, aquilo não serve mais. Você passou a entender, caiu a ficha, né? Então, me parece que nós estamos nos aproximando de um momento como esse, né? Como ele está dizendo aqui. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada, pelo que a gente estava falando, uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Né? Olha só o planejamento. Olha como existe uma condução. Isso é importante, esse conceito, a gente pensar sobre isso,
para a gente não imaginar que o que está acontecendo são coisas assim fortuitas, é alguma coisa lá que eu não sei direito, a gente não entende, não sabe, Deus é que sabe, não, não é bem assim. Está aqui. Eles estão tentando nos mostrar e nos dizer, mas é claro que eles não podem falar exatamente tudo, porque senão a gente perde o nosso mérito, o nosso esforço. Mas precisamos entender que estamos nesse processo. Sabemos que a Terra está mudando. E precisamos entender que linguagem é essa, o que, é que eles querem dizer, por que Jesus veio naquela época falando de amor ao próximo. Porque já estávamos maduros para compreender essa realidade, que é o caminho da evolução. Né? Não faz mais sentido uma criança de 8 anos usando fralda. Tem algo errado. Não é isso? Não dá mais para uma criança de 5, 6, 7 anos mordendo a bochecha do amiguinho, puxando o cabelo e enfiando o dedo no olho. Isso é lá na creche, lá no início, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então, assim, não cabe mais nós, com o desenvolvimento tecnológico, com a ciência e a filosofia, o conhecimento humano que já se tem, continuar com modelos de escravatura, exploração do homem pelo próprio homem, isso já não cabe mais. Já não dá mais para nós isso. Precisamos mudar. E quem não acompanhar, quem não estiver alinhado com essa nova proposta, que nos foi passada há 2.000 anos, quem não estiver se alinhando a isso, a essa necessidade do bem comum, da vida em paz, não vai conseguir sobreviver no planeta. Não vai se criar, vamos dizer assim. Não vai se criar, porque a mentalidade terá mudado. Né? E vem Fenelon e diz: a revolução que se prepara é mais moral do que material. Então, a revolução que se prepara, ela está sendo preparada. Né? Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Isso é o papel que a gente tem com a doutrina espírita, sermos exemplos onde estivermos. Não precisamos fazer coisas que estão fora do nosso alcance. Basta, dentro do que a gente já entende, tentar vivenciar aquilo plenamente. Né? Bom, e aqui temos mais algum para fechar. Vamos ler mais alguns pontos aqui, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Precisamos aprimorar, sair do instinto e entrar no sentimento. Por isso, amar o próximo. Entende? Já está na hora. Por quê? O mundo regenerado está se aproximando. E é lá que queremos viver, não é isso? Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? Será a seita? A nação? Não. É toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a vida, para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Então, olha só, como isso é algo que vai acontecer, está no projeto, está no programa, está no plano, né? E como tudo se encadeia sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a ela, ao amor ao próximo, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Mas claro que isso, né? Então, me parece que quando a gente coloca as coisas desse modo, começa a ficar claro
Nós não temos que sair por aí como Jesus fazia. Ele era Jesus, nós não somos. É difícil para nós termos a compreensão, o alcance, ter o amor já realizado ao próximo no nível que Jesus tinha, no nível que os espíritos superiores têm. Isso não está sendo exigido de nós, porque ainda não estamos lá no final do curso, nós estamos no meio ainda, ali mais que o início, né? Então, o que está sendo ensinado é adequado para o nosso momento. Então, amar o próximo para nós pode perfeitamente ser respeitar o próximo, respeitar o fato dele ter os mesmos direitos que nós. Isso é uma base para uma sociedade regenerada, onde existe a convivência pacífica, a paz entre os povos e o respeito ao bem comum. Né? Isso não é uma verdade, eu não estou querendo trazer aqui uma verdade, isso é um raciocínio, né? Isso é uma reflexão. Espero que possamos ir amadurecendo isso e debater sempre que for possível, né? Pensarmos sobre isso, avaliarmos tudo isso que a gente vem aprendendo, isso tem que ter um fim, tem que ter um objetivo, né? A gente tem que ver nisso um sentido, um propósito. E quando eu gosto de pensar desse jeito, porque para mim fica muito claro. Nós estamos passando por uma fase, acompanhados pelo mundo espiritual, tudo está sendo nos dado para que a gente consiga realizar essa transformação, essa transição, né? Estamos sendo avisados. Então, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Pensemos sobre isso, podemos chegar mais para cá, mais para lá, melhorar o entendimento disso tudo, mas, a princípio, esse raciocínio me parece que faz muito sentido. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado e até uma próxima.